Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula. Quem fala é o professor Telmo e vamos estar falando sobre função horária da velocidade. A gente vai estar envolvendo aqui a fórmula da aceleração e essa fórmula aqui, ó, velocidade, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos trabalhar com conceitos aqui importantes como gráfico e entre outras coisas. Então você fica ligado aí, pausando sempre o vídeo, beleza? E vem comigo, vamos lá? Bom, exercício 1, quando a gente começar aqui mesmo, vamos começar com um exercício da Academia da Força Aérea, AFA, a gente não vai vir com bobeira não, vamos pegar exercícios de alto nível, hein? Então vamos lá, a tabela abaixo fixa os valores da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. A partir dos dados disponíveis, concluímos que o movimento pode, letra A, ser uniforme. Bom, gente, para o movimento ser uniforme, a velocidade deve ser constante. Olha só, a velocidade está aumentando em 3 em 3 aqui, ó. 5, 8, 11, 14, então não pode ser uniforme. B, ter aceleração escalar sempre nula? Bom, gente, sempre nula não. Olha só, e repare que, de acordo com a tabela também aqui, ó, nós temos a velocidade aumentando. Então, se tem a velocidade aumentando, tem a aceleração. Então, não pode ser sempre nula. Ser uniformemente acelerado com velocidade inicial nula. Bom, velocidade inicial não temos aqui, ó. A velocidade inicial, gente, ela é dada quando t for igual a zero. Então, como não temos aqui o t igual a zero, nós temos t igual a 1, a gente vai ter que achar. Então, vamos achar aqui a aceleração. E depois a gente acha, então, essa velocidade inicial. Feito? Então, vamos lá. Ó, a aceleração é ΔV sobre ΔT, certo? Então, o que você vai fazer? V final menos V inicial. T final menos T inicial. Bom, pegando aqui na tabela, repare, a velocidade final vai ser 8 e a inicial é 5. Tempo final, 2. Tempo inicial, 1. Então, vou fazer isso aqui, ó. Final menos inicial. Vai ficar 8 menos 5, certo? E 2 menos 1. Fazendo esse cálculo aí, a gente vai achar em cima 3 metros por segundo. Embaixo, vamos achar 1 segundo. Se você dividir metro por segundo, você vai ter metro por segundo ao quadrado. Conforme a aula que a gente já mostrou isso daqui, né, gente? Beleza? Então, achamos a aceleração. Mas é isso que eu quero? Não, eu quero a velocidade inicial. Bom, para achar a velocidade inicial, vou usar a função horária da velocidade. E qual o dado que eu vou usar aqui? Eu vou usar esse daqui, ó, gente, ó. Repare, eu vou pegar o tempo igual a 1, quando o t for igual a 1, a velocidade vale 5, certo? Então, eu tenho a aceleração, eu tenho o tempo, eu tenho a velocidade final, só falta achar quem? A velocidade inicial. Então, vamos substituir aqui. Olha só, no lugar da velocidade eu botei 5, é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, t igual a 1, que eu usei ali. Certo? Então, vamos resolver essa continha. Vai dar 3, 3 vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, 5 menos 3. Então, a velocidade inicial aqui, gente, vai ser 2 metros por segundo. Então, a letra C não pode ser. Né, que ele falou que a velocidade inicial é nula. Não, a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Letra D, uniformemente variado com velocidade escalar inicial 2 metros por segundo. Sim. E letra E, C uniformemente, C circular é uniforme? Não, a gente não pode afirmar isso daí. Então a resposta seria aqui, gente, esse aqui da Academia da Força Aérea, letra D. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá? Vamos fazer mais um então? Vamos lá. Exercício 2, também continuando com questão de tabelas. Olhar e interpretar as tabelas, isso é importante, gente. As tabelas 1 e 2 referem-se a dois movimentos uniformemente variados. Nós temos aqui, ó, velocidade vezes tempo, velocidade vezes tempo. Beleza. Determine a aceleração escalar e os valores x e y referentes às tabelas 1 e 2.
Bom, ele quer o valor de x e y, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, vamos começar aqui, ó. Vamos pegar desse daqui e vamos determinar logo de cara quem? A aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o final menos inicial. O final menos inicial. Olha só, eu vou ter nesse trecho aqui 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Determinando a aceleração. Agora, para determinar o valor de x e y, eu tenho que achar a função horária. Bom, quem é a função horária? V é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes t, certo? Então eu vou substituir isso aqui. Repare que o t igual a zero, olha só, no t igual a zero, nós temos a velocidade inicial. A velocidade inicial é dada quando o tempo foi igual a zero, gente. Então, nós temos aqui zero. Ah, então eu posso substituir, não preciso fazer aquele cálculo igual na outra, né? Então eu posso botar direto aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial, zero, né? Mais a aceleração multiplicado por quem? Pelo tempo. Isso aqui, somando 0 mais 4t, vai ficar 4t. Certo, gente? Agora, eu vou usar isso daqui para calcular o x e o y. X é o quem? É velocidade, não é? Velocidade é dado por 4 vezes t. Então, eu vou botar 4 vezes 2. De onde você tirou o 2? Daqui, ó. Qual o valor de x quando o t foi igual a 2? Quando o tempo foi igual a 2. Certo? Então, 4 vezes 2. Então, a velocidade vai ser 8 metros por segundo. Então, aqui no x, aqui é igual a 8. Beleza, gente? No x é igual a 8. E no y? Vou fazer a mesma coisa. Y vai ser igual a quê? 4 vezes 5. Beleza? Por que 5? Tempo é igual a 5. 4 vezes 5, 20. 20 metros por segundo. Beleza? Completamos então a tabela 1. Agora vamos para a tabela de número 2. Como que eu vou usar a tabela de número 2? Bom, gente, olha só. A tabela 2 eu vou fazer a mesma coisa. A variação de velocidade, vamos achar a aceleração aqui, ó. A aceleração é V final menos inicial. Então, vamos pegar 24, que é o final agora, menos o inicial, que é 30. Então, vai ficar como? 24 menos 30, 1 menos 0. Isso vai dar menos 6 metros por segundo ao quadrado. Repare que aqui a gente calculou uma desaceleração, tá? Nesse caso é negativo, porque ele está freando, meu. Então, beleza. Tá calculando a desaceleração. Agora vamos achar quem é a função horária. A função horária, pela tabela 2, nós temos a aceleração. A velocidade, gente, é essa aqui, ó. Quando o t for igual a 0, a velocidade inicial é o quê? 30. A gente começa aqui, ó. Então não é necessário também calcular. A gente já tem aqui, ó, porque nós temos o tempo inicial igual a 0. Então achamos a função horária aqui, ó. Espaço inicial é igual a 30 menos 6 vezes t. Feito. Agora sim, achamos a função horária, podemos achar o valor de x e y da tabela 2. O que a gente vai fazer? Vamos usar essa fórmula aqui, ó. Em x vai ser igual a 30 menos 6 vezes 2. Porque o tempo aqui, ó, de x é igual a 2, certo? Vamos calculando isso daqui, ó. 6 vezes 2 dá 12, menos 30, nós temos 18 metros por segundo. Essa é a velocidade quando o tempo for igual a 2 segundos, em x. E em y? Em y a mesma coisa. Vai ficar 30 menos 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30, menos 30 dá 0. Opa, a velocidade é igual a 0. Beleza? Então esse é o ponto que a velocidade é igual a 0. Feito, galera. Completando as duas tabelas. Então, toda vez que aparecer esse negócio de tabela para você, você já sabe o que tem que fazer, né? Acha primeiro a aceleração, acha a velocidade inicial, e aí, cara, você acha qualquer coisa na tabela. Beleza? Tranquilo, gente? Vê e-mail se está tranquilo, repita esse exercício, volta o vídeo, tenta fazer sem... Pausa o vídeo, né? Tenta fazer sem olhar, sem ver a minha resolução
e depois confere a resolução de novo. Show de bola? Vamos lá! Vamos para o exercício número 3. É dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. Velocidade igual a 15 mais 20 t, um SI. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar da partícula. B. A velocidade escalar no instante t igual a 4 segundos. O instante que a velocidade escalar é de 215. Bom, vamos lá. Vamos fazer a letra A. Vamos pegar aqui a função horária. E aqui, ó, como que eu vou determinar a velocidade inicial e a aceleração? Fazendo isso aqui, gente, ó. Isso aqui é a velocidade inicial, ó. Tá sozinho. E quem multiplica o t, que é o tempo, o instante, é a aceleração. Então eu tenho aqui, ó, velocidade inicial igual a 15 e a aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado. Feito. A letra A já está feita. Show? Agora, B. A velocidade escalar no instante t igual a 4 segundos. Bom, aí eu vou substituir lá em cima, né? Vou pegar ela aqui, ó, e vou botar o 4 no lugar do t. Certo? Então vai ficar 20 vezes 4. 20 vezes 4 dá 80, mais 15, 95. Nós temos aqui 95 metros por segundo. Show de bola? Beleza, tranquilo? Então, beleza, galera. Vamos lá. Letra C, agora eu vou substituir. Ele quer o instante, né? Então eu vou substituir 215 no final, para achar quem? O tempo. O tempo é o instante. Então 15 passa para o outro lado, vai ficar o quê? 200, né? 215 menos 15 dá 200. Aí o 20 vai passar dividindo. 200 dividido por 20 dá 10 segundos. Faça esses cálculos aí, não fica só vendo, tá, isso aqui é matemática básica. Então você faça esse cálculo, pausa o vídeo, vai fazendo, opa, tô achando, errei. Errar faz parte, cara. Errar faz parte do aprendizado. Beleza, exercício 3? Então beleza, então vamos lá para o próximo número 4. Opa, agora eu vou vendo gráficos. A velocidade escalar de um corpo varia com o tempo, conforme o gráfico seguinte. Olha só, nós temos a velocidade e aqui temos o tempo, beleza. O intervalo de 0 a 5 segundos determine a aceleração escalar da partícula. Bom, vamos lá. E que é a aceleração? O que eu vou fazer, gente? Olha só, começa no 0, vai ter o 10. Essa é a variação de velocidade. O tempo começa no 0 e vai até o 5. Então, essa aqui foi a variação de tempo. Então, eu faço aqui, ó, 10 menos 0 e 5 menos 0. Divido a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Está resolvido. Tranquilo, né? A distância percorrida por ela. Gente, vou ver a distância percorrida e vou ver o gráfico. Pode saber. É área. Qual é a área que você vai usar aqui? A área do triângulo. Você tem que saber geometria plana. Aquele negócio para física aqui, geometria plana é tudo, hein? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Então eu vou pegar a base, 5, vezes a altura, que é 10, e vou dividir por 2. Bom, isso aqui dá 50 dividido por 2, nós temos 25. Essa foi o quê? A distância percorrida, beleza? A variação de espaço é igual à distância percorrida, nesse caso aqui, né? Beleza, então, letra B está resolvida, calculamos a área. C, a velocidade escalar média. Velocidade média, gente, tá? A distância total, né? A distância total dividido pelo tempo, que vai dar 5 metros por segundo. Ou também fazendo a média, né? A aritmética das velocidades, que a gente vai ver mais na frente aqui, tá? Outras questões agora aqui. Mas essa aqui é uma das maneiras, ó. Você pega a distância, divide pelo tempo, você calcula a velocidade média, ok? Show de bola com a questão 4. Então tá feito aí para você. Vamos lá, vamos fazer.
Vamos para a questão de número 6. Exercício 6, também outro está envolvendo o gráfico. Bom, a velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante t igual a 3,5 segundos. Bom, 3,5 segundos. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou determinar a função horária disso daqui. Eu tenho aqui a velocidade inicial. Olha só. Velocidade inicial é onde começa o gráfico. O gráfico começou aqui, ó, e foi decrescendo. Ele sempre vai começar aqui, ó, no t igual a zero. Então você, ó, pega o t igual a zero e olha. Bom, chegou aqui, essa aqui é a velocidade inicial. Beleza? Fez isso? Agora vamos achar a aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então nós temos que pegar essa variação aqui e essa variação aqui, certo? Então eu vou pegando aqui, ó, final vai ser 5, certo? Menos 20. Final é 5 menos 0. 5 aqui de baixo, hein, gente? Ó, do tempo. 5 menos 0. Então a aceleração aqui é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Agora sim eu consigo achar qualquer lugar. Em qualquer tempo eu consigo achar o valor da velocidade. Basta eu substituir aqui, ó. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração e eu tenho um tempo. Então vamos botar aqui, ó. Vai ficar 20 inicial menos 3 aceleração vezes o 3,5 aqui, o instante. Multiplicando esse cara aqui, vamos achar 9,5 metros por segundo. Então essa seria a velocidade aqui, ó, mais ou menos nesse trecho aqui, ó. Show de bola, gente? Então mais uma questãozinha envolvendo um gráfico para vocês. Vamos lá, vamos fazer mais, vamos. Exercício 6. Trace o gráfico da aceleração escalar em função do tempo, correspondente ao gráfico VT, dado a seguir. Bom, galera, ele quer que a gente construa um novo gráfico, só que de velocidade, de aceleração versus o tempo. Beleza? Que é correspondente a esse daqui, ó. Então, vamos analisar aqui. Repare aqui no gráfico. Nós temos aqui a velocidade é 50 e o tempo está passando e a velocidade é o quê? É a mesma, ó. O tempo está passando, 10, 20. Chegou aqui, ó, a velocidade começou a aumentar. Ela aumenta e chega até 100 metros por segundo. E chega aqui, ó, nesse ponto ela começa a diminuir. Até chegar ao quê? Velocidade igual a zero. Como seria o gráfico da aceleração, então? Bom, vamos lá. Nesse trecho aqui, a velocidade não variou. Ela ficou constante. Então a aceleração é o que, gente? Zero. Zero porque velocidade final menos inicial, ó, 50 menos 50 dá zero. Certo? Então a aceleração é zero. O movimento é uniforme. Isso aqui. Velocidade constante. Já no trecho aqui, ó, de 20 a 30, não. A velocidade estava 50 e foi para 100. Então, o que eu vou fazer? A aceleração é o final menos inicial, tempo final menos inicial. Então, eu vou pegar 100 menos 50, 30 menos 20. Certo? Achei a aceleração aqui, ó. Nesse trecho aqui. Agora, no último trecho aqui. No último trecho, olha só. A velocidade era 100 e foi para zero. Então, no trecho de 30 a 40, a velocidade final é 0 menos 100 e 40 menos 30. Nós vamos achar aqui menos 20 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração. Aí, galera, fez isso, tá de boa. O que vamos fazer agora? O gráfico. Repare, no primeiro trecho, a aceleração é zero, é nula. Olha só, é porque o trecho, a velocidade é constante. Foi isso que a gente achou. Então, vamos botar aqui, ó. Esse aqui, ó, é a aceleração. Aí, no trecho 2, de 20 a 30, repare, vamos aqui, ó, pegar do 20 até o 30. Quanto que valeu? 5. Então, vamos botar aqui, ó, 5. Show? Ó, nesse ponto aqui vai ser 5. E no outro trecho,
esse trecho de 30 a 40, ele já foi menos 10. E aí está feito, galera. Aí. Então é assim que você monta um gráfico, a aceleração versus o tempo. Isso aqui é importantíssimo, cara, você entender isso aqui, hein? Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Vamos fazer mais então, para a gente entender mais. Agora, nessa situação, no exercício 7, a gente vai pegar um gráfico e vamos fazer o processo inverso, ok? A gente vai determinar agora o gráfico velocidade vezes tempo. Nós temos aqui a aceleração e o outro tempo. Então vamos lá. A aceleração escalar do automóvel em função do tempo é representada a seguir, sabendo que a velocidade escalar do automóvel era nula. Ó, informação importante aqui, hein? Nula no tempo t inicial igual a zero. Determine. Letra A. A velocidade escalar em t igual a 0,1 minutos. B. O gráfico da velocidade escalar em função do tempo no intervalo de 0 a 0,2 minutos. Então tá, vamos lá. Para você achar então um gráfico aqui, vamos olhar isso aqui, ó, área. Como que é isso? Nós temos aqui, ó, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Se eu passar para lá multiplicando a aceleração vezes o tempo, eu tenho a velocidade. Então, se eu multiplico a aceleração multiplicado por tempo, eu tenho o ΔV. Certo, gente? A variação de velocidade, que é isso que o cara quer. Só que temos uma coisa aqui, ó. O tempo está dado em minutos. Então, minutos, olha só, 0,1 minuto. E a aceleração aqui, ó, ela está dada em metro por segundo ao quadrado. Se aqui está em segundos, se aqui está em minutos, não vai dar certo. Tem que transformar. Então, 0,1 minutos é igual a 6 segundos. Ok? Então, 0,1 minuto é igual a 6 segundos. É só multiplicar por 60, né? 0,1 vezes 60, vamos ter 6 segundos. É necessário transformar, hein, gente? Tome cuidado com isso, hein? Não confunda as coisas. Bom, você fez isso, beleza. Agora sim, se calcular a área. Como eu mostrei para vocês, basta, para calcular a área, basta você fazer o que? A área do retângulo aqui, ó. Base vezes altura. 6 vezes 4. Então, faz 6 vezes 4. E a velocidade no tempo 6 menos a velocidade inicial. Ok? Então, aqui vai ficar 6, uma velocidade no intervalo 6, e a velocidade no intervalo no tempo 0. Ele falou aqui, ó, sabendo que a velocidade escalar no automóvel era nula em t igual a 0, então ó, a gente consegue já determinar aqui, ó, a velocidade no intervalo no tempo 6 é igual a 24 metros por segundo. Show de bola? Então, porque esse V0 é igual aqui, ó, velocidade no tempo igual a 0 é igual a 0, tá? No início do movimento, tá? Beleza. Aí, vamos determinar agora o segundo. O segundo, 0,2 minutos é igual a 12 segundos. Basta o quê? Multiplicar por 60. 0,2 vezes 60 dá 12 segundos. Então, a gente vai pegar esse trecho aqui, ó. Agora também calcular a área. Como que eu calculo a área desse cara aqui? Base vezes altura, beleza? Então, 12 segundos aqui. Então, vai ficar assim. Velocidade final, que é 12 segundos, menos a velocidade inicial, que é 6, certo? É igual à área. A área vai ser isso aqui, então. A área vai ser 6 vezes menos 4, que a aceleração aqui é negativa, né? Então, vai ficar 6 menos 4, ok? Que é igual à velocidade no tempo 12, tá? Daqui a 12 segundos, menos 24, que é a velocidade no tempo 6, que a gente achou aqui. Então, fazendo essa continha aí, nós vamos achar aqui, ó, a velocidade é igual a 0 no tempo igual a 12. Só passar para cá, ó, que dá menos 24, passa para o outro lado, beleza? Então, como vai ficar então o gráfico disso? Achamos as velocidades. O gráfico vai ficar assim, ó. Olha só, letra B. A gente vai pegar aqui, ó, a velocidade inicial é 0 e ela vai até 24. Ó, que a gente achou, no tempo igual a 6 segundos, que é 0,1 minutos, ok? Mesma coisa, tá? A velocidade aqui, ó,
ela começaria, ia ter 24, depois ela voltava a 0. Então o gráfico ficaria desse jeito. Galera, é questão de interpretação, isso daqui de gráfico é muito importante, gente. Saber montar isso daqui, entender e lembrar, você está calculando sempre quem? Variação, ΔV, V final menos inicial. Por isso você sempre coloca o tempo aqui, ó. O grande segredo disso daqui é você colocar os tempos para você não se embolar no final, ok? Então vamos lá, vamos fazer mais uma? Vamos lá, vamos para o 8. Olha só que beleza. Gustavo, estudando o movimento retilíneo de um pequeno corpo a partir do repouso, verifica que a aceleração varia com o tempo, de acordo com o gráfico dado. O espaço efetivamente percorrido pelo móvel nos primeiros 10 segundos de movimento é... Olha só que interessante, gente. Ele deu um gráfico da aceleração versus o tempo e quer saber o espaço percorrido em 10 segundos. Se você não sabe montar, se o cara não sabe ver esse negócio aqui, montar gráfico, ele tá lascado. Vamos lá, mas você vai aprender isso comigo agora, entendeu? Vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse trecho aqui, ó, não vai ser necessário, tá tudo em segundos, é diferente do outro, ó, aqui tá 4 segundos, tá beleza. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Área, base vezes altura, né? A área desse daqui vai dar o quê? 8, né? Então vamos lá. A velocidade inicial é 0. Por quê? Ele fala aqui, ó, Gustavo, estudante de movimento retilíneo de um pequeno corpo, partir do repouso. Então, partir do repouso, velocidade igual a 0. E no intervalo de 0 a 4 segundos, a gente calcula a área. A área é igual ao ΔV. Então, ΔV, velocidade em 4 segundos, menos a velocidade em 0, é igual à área. A área é 4 vezes 2. Beleza? Como a velocidade inicial é 0, nós já achamos aqui, ó, velocidade igual a, em 4, igual a 8 metros por segundo. Já no trecho de 4 a 6, o que acontece? A aceleração é 0, olha lá. Nesse trecho, gente, a velocidade é a mesma. A velocidade 6 é a mesma que a velocidade em 4, tá? Por quê? Ele não houve aceleração. Não aumenta, a aceleração é aumento ou diminuição de velocidade. Então, nesse trecho aqui, não houve aumento nem diminuição da velocidade. A velocidade manteve-se constante. O movimento aqui foi uniforme. Posso até dizer isso aqui. Velocidade constante. Feito. E agora no outro? No outro a gente vai calcular essa área aqui, ó. Beleza? Essa área aqui, ó, no intervalo de 6 a 10, nós vamos ter ΔV é igual à área, certo? Então vamos colocar a velocidade aqui, ó, velocidade no tempo igual a 10, menos a velocidade no tempo igual a 6, certo, gente? Aceleração vezes o tempo. Então a aceleração é menos 4. O tempo é a variação de 6 a 10 aqui, ó, é 4, tá, gente? Ó, de 6 para 10 é igual a 4. Então, isso daqui vai ser igual a 4. Aí, multiplicando, a gente vai achar menos 16. E vamos usar aqui a velocidade em 6. Ó. A velocidade em 6 é igual a menos 8, que vai passar para o outro lado. E vamos achar aqui a velocidade em 10, que é igual a menos 8 metros por segundo. Pronto, achamos as velocidades em todos os intervalos de tempos dados aqui, ó, né? No 4, no 10, no 6. Vamos montar agora o gráfico. Como que vai ficar o gráfico disso, gente? Vai ficar assim, ó. Repare, a velocidade começa aqui, ó, no 0. Velocidade inicial, tempo inicial, né? 0. E foi até 8, que a gente achou aqui, ó. T igual a 4, a velocidade é 8. Aí, nesse intervalo aqui de 8, de 4 até 6, ela manteve-se 8, constante. Então, tracinho aqui. Agora, no intervalo de 6 a 10, o que aconteceu com a velocidade? Ela diminuiu, certo? Ela diminuiu para menos 8. Ela saiu de 8 e foi para menos 8, aqui embaixo, ó. Bacana? Aí, galera, vamos ter que calcular a área disso tudo aqui, ó. Se eu quero achar
Olha só, se eu quero achar a distância percorrida, eu calculo essa área aqui, ó. Porque a área do trapézio é a área do triângulo. Multiplicando tempo vezes velocidade, eu tenho um espaço. Então a distância total, ela vai ser dada isso daqui, ó. A área 1 mais a área 2. Lembre-se, galera, é distância total percorrida. Então, não é a variação de espaço. Se fosse a variação de espaço, a gente não calculava em módulo isso aqui, hein? Então, isso aqui dá negativo, aí você coloca negativo, vai dar errado. Você tem que calcular em módulo, porque isso aqui é a distância percorrida, não a variação de espaço. É diferente esses dois conceitos, hein? Então, fazendo esse cálculo aí, a área do trapézio mais a área do triângulo. Somando todos, calculando, vamos achar aí 48. Logo, a resposta aqui, ó, é a letra B. Certo, gente? Então, questãozinha legal, hein? Tô levando vocês aqui a alto nível mesmo. Vocês têm que entender essa parte aqui, beleza? Tenta fazer, pegar exercício da lista, faz, trabalha essa questão aqui, que isso aqui é importante, hein, gente? Tá? Beleza? Joia? Dá um print aí, copia, faz um resuminho no caderno. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para o 9. Agora vamos envolver espaço versus o tempo. Olha só que bacana. São dados a seguir o gráfico referente aos movimentos de dois veículos, A e B. O gráfico A é um arco de parábola com vértice em t igual a 0. Calcule a velocidade escalar de A em t igual a 2 segundos. Galera, eu lembro dessa questão aqui, que foi uma das primeiras questões que eu fui estudar de física, que, poxa, para entender não foi fácil não. Bom, vamos lá. Mas agora eu vou deixar facinho para vocês. Como que a gente vai resolver essa questão aqui? Primeira coisa que você tem que saber. Gráficos, ó. Esse é um trecho aqui, ó. Nesse gráfico aqui, nós temos aqui, ó. A velocidade é negativa, porque o movimento é retardado. Esse aqui, ó, a velocidade é positiva, o movimento é acelerado. E o vértice. O vértice que é o mais importante aqui. O vértice, a velocidade é igual a 0, gente, nesse ponto aqui, ó. É o ponto de mudança de sentido, certo? Então, para esse gráfico aqui, nós temos aqui o vértice, a velocidade igual a 0. Guardou isso? Então, vamos resolver aqui, ó. No intervalo de 0 a 2 segundos, o que a gente tem aqui? Ó? A velocidade média de B, ó, B, é igual à velocidade média de A, certo? Repare, são dois gráficos diferentes. Uma é reta, outra é uma parábola. De A é diferente de B. Mas a velocidade média, olha só, nos dois, por que elas são iguais? Eles andam no mesmo espaço, no mesmo intervalo de tempo. Então, eles têm a mesma velocidade média, tá, gente? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. A velocidade média de B vai ser igual à média aritmética das velocidades do gráfico de A. Por quê? O gráfico de A é um movimento uniformemente variado. Então, a velocidade média, como já falei para vocês, é dado por quem? A média das velocidades. A velocidade no tempo 0 mais a velocidade no tempo 2, certo? Então, feito isso, a velocidade média do gráfico B, olha só, basta eu pegar 12 e dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Essa é a velocidade média de B. E de A? Bom, repare, a velocidade inicial é 0. Por quê? Do outro lado. Por que é 0? Olha, porque está aqui embaixo, gente, ó. Esse é um ponto de mudança de sentido. Quando muda de sentido, a velocidade é igual ao quê? A velocidade no vértice é 0. Então aqui é 0. Bom, agora você está dominando tudo isso aqui, agora ficou fácil, né? O 2 passa para lá multiplicando e achamos a velocidade no tempo t é igual a 2 segundos. É assim que a gente acha a velocidade, galera. Olha que bacana, né? Questão muito boa. Então, guardem isso. No vértice, lembre-se sempre disso. No vértice, a velocidade é igual a 0. Sem essa informação, você não conseguiria resolver essa questão. Beleza? Vamos lá, vamos fazer outro igualzinho.
Exercício 10. O gráfico a seguir do espaço em função do tempo refere-se a um movimento uniformemente variado. Determine a velocidade escalar do móvel no instante t igual a 0. A aceleração escalar do móvel. Bom, galera, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, né? Lembrar desse dado aqui, ó, no vértice. Agora ela é côncava para cima, então no vértice a velocidade é igual a 0. Aqui esse ponto aqui, ó, o ponto máximo aqui, né? Bom, feito isso, vamos lá, vamos calcular a velocidade. Bom, ele disse que a velocidade no t igual a 0, a velocidade, ele quer, para você calcule a velocidade no tempo t igual a 0. Então, para você calcular essa velocidade, o que você vai fazer? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Você pode calcular aqui, ó. Olha só, o final é 9 menos 5, 2 menos 0, certo? Essa aqui é a velocidade média, não é? Variação de espaço dividido por variação de tempo. Você pode fazer isso aqui. Calculou a velocidade média. Agora vamos usar aquele esquema. Esse movimento é uniformemente variado, então a velocidade média ela é igual ao que, gente? A média aritmética de quê? Das velocidades. A velocidade inicial mais a velocidade em 2 dividido por 2. Sempre, galera, você tem que guardar isso aqui, hein? Então, só quando o movimento é o que, gente? Você pode usar isso aqui. Movimento uniformemente variado. Então, você pode usar isso aqui, ó. Aí sim, você tem a velocidade média. Você tem aqui, vamos substituir. Lembrando que a velocidade em 2 é 0. Por quê? Olha só, o vértice, né? Então ficou fácil. Agora é só passar o 2 para lá multiplicando. Nós temos aqui a velocidade inicial igual a 4 metros por segundo. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então você vai pegar quem aqui, ó? V2 menos V inicial, tempo final, 2 segundos menos inicial. Fazendo isso daqui, ó, 0 menos 4, 2 menos 0, nós temos aqui uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então tá feito aí a questão 10, olha só, guardem isso, toda vez que você vê uma parábolazinha aqui, ó, bonitinha, você já sabe o que usar para achar a velocidade inicial, achar a aceleração e entre outras coisas. Beleza, gente? Vamos lá, vamos fazer mais um, o último. Vamos lá? Exercício 11. Considere dois carros A e B que partem do repouso com aceleração escalar constante até atingirem a mesma velocidade escalar máxima. Após atingirem velocidade máxima, ambos desaceleram uniformemente até atingir o repouso t igual t final, né? Tempo final, beleza. Supondo que o carro A atinja a velocidade máxima no tempo t dividido por 4 e o carro B atinge a velocidade máxima no tempo t final dividido por 2, o que é correto afirmar? O carro B tem aceleração escalar maior que o carro A na fase de aumento de velocidade? Bom, vamos lá. Gente, para fazer uma questão como essa, você tem que imaginar o seguinte. Olha só, gráfico. Você tem que fazer o desenho de um gráfico para você relacionar isso aqui. A melhor forma de resolver questões desse estilo aqui que envolve aceleração e desaceleração ao mesmo tempo. Por quê? Vamos lá, vamos olhar o carro A. Olha só, ele acelerou, atingiu a velocidade máxima, quando o tempo total, né, que é o tempo final, for um quarto do tempo final, certo? Então tá aqui, ó. Depois ele desacelerou, né, aí chegou até o tempo final. O carro B acelerou, atingiu a velocidade máxima, também são iguais, a sua velocidade iguais, mas só que no intervalo de tempo t igual t final dividido por 2. Depois desacelerou, também chegando no tempo final. Então nós temos aqui, ó, os caras gastaram o mesmo tempo e tiveram a mesma velocidade máxima. Então desenhe o gráfico. Se você não desenhar o gráfico,
você fica meio complicado de visualizar e conseguir entender, ok? Agora sim, agora podemos analisar essa situação. A letra A, ele fala que o carro B tem uma aceleração escalar maior que o carro A na fase inicial de aumento de velocidade. Então vamos analisar essa fase aqui, ó, a fase inicial. Então o carro A está aqui, ó, acelerando, atinge o máximo, né? Então eu vou botar aqui, ó, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, como que foi? A velocidade máxima dividido pelo tempo. O tempo foi o quê? T dividido por 4, 1/4 do tempo, né? Um tempo total. Beleza. Aí fazendo isso daqui, ó, repete o numerador, inverte o denominador, a gente tem a aceleração. E deixa quietinho aí. Agora vamos comparar com o carro B. O carro B, reparando o gráfico aqui, ó lá, ele foi até a velocidade máxima, quando que o tempo total era a metade do tempo total. Então eu vou fazer isso aqui, ó. O carro B, a aceleração é ΔV sobre ΔT, que é a velocidade máxima dividido por quem? O tempo total dividido por 2, a metade. Então vamos ter isso aqui. Olha que bacana, gente. Então eu posso relacionar essas duas aqui, tem uma relação entre que? A aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 daqui, ó, do B, para cá, dividindo, está multiplicando, passo para cá, dividindo, e isolo isso aqui, ó, velocidade máxima dividido pelo tempo total. E substituo nessa equação aqui, ó, de A. Quando eu substituir, olha só o que vai dar. Bacana, né? Vai ficar 4 vezes a velocidade de B. Olha só que bacana. Dividido por 2. Certo? Corta 4 dividido por 2, olha só que nós temos. Na situação inicial, a aceleração de A é o dobro da aceleração de B. Provamos aqui que a aceleração de A é o dobro de B. E ele fala que de B a aceleração é maior que A. Não. A é o dobro de B. Então A é maior. Beleza? Então a letra A já podemos riscar aqui. Não pode ser. B. O carro A desacelera mais rapidamente que o carro B. Bom, vamos analisar a desaceleração, então. Vamos pegar aqui, ó. Esse daqui é do carro A. Então vamos botar aqui. Agora, galera, o resto do tempo é o que? É 3/4. Ele andou 1/4 do tempo. Então o que sobrou na desaceleração é 3/4 do tempo. Olha só, questãozinha. Cara, tem que estar treinado para pegar uma questão como essa. Então, 3/4 do tempo, ó, vai ficar desse jeito aqui. Essa é a desaceleração de A. Eu até botei aqui, ó, para diferenciar lá do outro, tá? A linha aqui, ó. Beleza? Que é o processo de desaceleração. Vamos ver a desaceleração agora de B. Olhando para o gráfico aqui, ó lá. É a metade do tempo, ó só, que ele gastou, né? Então, a desaceleração, tá vendo que é negativo nos dois, ó, que é a desaceleração, nós vamos ter isso aqui, ó. Ó, só de bater o olho, você já consegue ver aqui, ó, 4 dividido por 3 é maior, é menor do que isso aqui, não é? Logo, nós temos que a aceleração em B é maior que a aceleração em A. Então, a letra B aqui, ó, está errado. O carro A desacelera mais rapidamente que o B? Não, B desacelera mais, que é maior. Certo, gente? Então, o carro A percorre um caminho maior que B? Bom, aí a gente tem que saber a área. Para a gente descobrir o caminho, a gente multiplica a velocidade vezes o tempo, não é? Multiplicando velocidade versus o tempo, vamos pegar aqui, ó, o tempo total, vai dar a área. E você pode reparar o seguinte, olha só, a área dos dois vai ser a mesma, porque são duas, ó, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2, a área do triângulo. Esses dois triângulos têm o que? A mesma altura e tem o que? A mesma base, ó, os dois triângulos aqui. Então eles têm o que? A mesma área. Então eles andaram a mesma área. Então a C, alternativa C, o carro C percorre um caminho maior que B? Não. Eles percorrem o mesmo caminho, a mesma variação de área. Na fase de aceleração, a aceleração do carro A é 4 vezes maior que o carro B? Não, a gente provou lá que é o dobro, né?
O carro A é o dobro, não é 4 vezes. É o dobro de B. Então não pode ser. Ambos os carros percorrem a mesma distância? Sim, aqui ó, mesma distância, mesma área. Show de bola? Então você só conseguiria fazer uma questão dessa montando o gráfico. Então prestem atenção com isso, hein, galera? Resposta aqui ó, seria a letra E. Show de bola, galera? Galera, peguei pesado com vocês aqui que eu quero o melhor de vocês, né? Próxima aula a gente vai estar falando sobre exercício com função horária da posição. Aquela equação enorme. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e estudem. Repita esse vídeo quantas vezes for preciso. Tenta fazer sozinho sem olhar a resolução. Depois você acelera. Você pode pegar o YouTube aí e botar para acelerar o vídeo para você assistir novamente ele acelerado, né? Então aí você vai pegando as manhas, os pedacinhos, não precisa assistir esse vídeo longo no mesmo intervalo de tempo. Acelera isso daí, galera. Beleza? Abração, valeu!